No dia 19 de janeiro, um corte no fornecimento de energia atingiu as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Os motivos? A falta de chuvas combinada com a baixa produção energética. O crescimento do consumo de eletricidade aliado ao aumento da população já começa a afetar o setor e gerar dúvidas em relação ao futuro. A crise energética é o tema de hoje do Ponto de Vista e eu recebo aqui dois professores da Unicamp, o Secundino Soares, que é doutor em Engenharia Elétrica, e o Antônio Carlos Zufo, que é doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento. Sejam bem-vindos. Primeira pergunta é para o Secundino, mas o Zufo também pode responder todas, que é: qual que é a situação energética hoje do país? Bom, a situação energética no momento é bastante crítica. Os reservatórios das usinas estão com um armazenamento muito baixo e, na verdade, o racionamento já deveria ter sido proposto com antecedência. Agora, provavelmente, vai ser necessário um racionamento maior do que seria se a gente tivesse começado isso com um pouco de antecedência. A gente está gravando esse programa na primeira semana de fevereiro e as notícias que a gente tem é de que pode acabar a energia dentro de um mês, no máximo 2 meses. Isso realmente pode acontecer? Não, acabar a energia não. O que pode é a necessidade de um racionamento bastante profundo, como foi o racionamento de 2001, provavelmente. O nível de armazenamento é semelhante àquela época. E essa situação ela atinge somente o Sudeste Sul ou outras regiões? Não, ela está generalizada. A bacia do Paraná, que é a região Sudeste, e a bacia do São Francisco, que é a região Nordeste, ambas estão com bastante dificuldade. A hidrologia é muito baixa. E na opinião do senhor, foi a falta de chuva? Não, a falta de chuva não. Esse ano foi um ano muito seco, está sendo um ano muito seco, né? O período chuvoso está fraco, abaixo da média. E o ano passado também foi um ano muito seco e quente, né? Um verão muito seco e quente. Mas 2 anos seguidos, críticos como esse, não seriam suficientes para colocar o sistema na situação que está. Então não é só a situação hídrica que explica a situação energética. A situação energética é resultado também de um erro, de uma falta de planejamento do operador nacional do sistema. E, no caso, o racionamento que já deveria ter sido decretado foi adiado por razões políticas, questão de eleição, né? Mas a situação é bastante crítica e provavelmente não vamos escapar de um racionamento em 2015. E esse racionamento ele seria como? Ele seria drástico? Ele seria, no começo, poderia ser amenizado? Olha, o de 2001 foi de 20% sobre a conta de energia elétrica do ano anterior, o que significa mais do que 20%, talvez uns 25% de racionamento. Eu acredito que talvez esse ano não seja muito diferente. Os percentuais de racionamento deverão estar por essa ordem. 20%. Ou seja, eles fazem a conta do consumo, em cima do consumo eles determinam o corte, é isso? Exatamente. Eles calculam quanto precisa ser cortado para, com as condições médias hidrológicas, poder suportar e passar essa situação. Esperando que no futuro, no ano que vem ou no próximo ano, talvez ainda no resto dessa estação chuvosa, as vazões sejam maiores, as chuvas sejam maiores e o sistema possa escapar. O sistema já escapou de um racionamento em 2008. Em janeiro de 2008, por volta do dia 15 de janeiro de 2008, o diretor-geral da ANEEL, atual presidente da Sabesp, Dr. Gelson Kelman, já foi à televisão falando: olha, nós vamos ter que fazer racionamento. E naquela ocasião, o governo decidiu não fazer e teve uma sorte que choveu muito de fevereiro de 2008, março de 2008, de maneira que escapamos do racionamento em 2008. Mas esse de 2014 parece que não vai ser possível sair não, porque nós tivemos um mês de janeiro muito abaixo da média e fevereiro, se não for acima da média, provavelmente vai ser necessário esse racionamento. Aí quem já pode falar isso, acho que é o Zufo, que a gente já discutiu aqui a crise hídrica. Qual que é a previsão, Zufo? Bom, eu acredito numa periodicidade climática de longo período. Então nós temos de 35 a 40 anos prestações mais baixas e sucedidas por mais altas e assim sucessivamente. O professor Secundino, que trabalha no setor elétrico há mais tempo, ele sabe que no setor elétrico você usa uma média até a década de 70 e depois da década de 70 a média das vazões é maior. E agora a gente deve entrar num período mais longo também. Então, até mais ou menos 2040 as prestações vão ser mais baixas. E o que aconteceu ano passado é muito parecido com o que aconteceu em 53. Em 1953 nós tivemos seca no Sudeste,
seca no Nordeste, enchente no Sul, enchente no Amazonas, seca nos Estados Unidos, enchente na Europa, seca na China e enchente no Japão. O ano passado foi exatamente os mesmos locais com os mesmos fenômenos climáticos. Então é um padrão, e isso está relacionado com a atividade solar. Eu não acredito em aquecimento global de origem antropogênica, porque ela não explica a hidrologia, não explica os dados que nós observamos. Até quem trabalha com o setor elétrico, que trabalha com séries temporais, calculando com o período que tem, média, diz o padrão, tem que tirar a tendência. Então, quando está aumentando a temperatura, aumenta as precipitações da nossa região. Quando diminui a temperatura, diminui a precipitação da nossa região. Então, quando você faz essa modelação, você retira a tendência e depois falta alguma coisa na série, porque ela não reproduz aquilo que a gente observa na natureza. É porque falta esse período cíclico, né? Nós temos que mudar a média, ela não é constante, né? Essa média varia com o tempo. Então, colocando isso nos modelos que já se faz nos Estados Unidos, a gente ganharia bastante na previsão hidrológica, né? No dimensionamento. E o grande erro do Brasil também foi, a partir de 88, a legislação praticamente proibia a construção de reservatórios de regularização. Hoje, todas as hidrelétricas construídas estão sendo a fio d'água, então elas dependem da vazão. Então, parou de chover, para de produzir energia elétrica. Nós não temos nenhuma garantia desse abastecimento. Furnas, que fica em Minas Gerais, que está muito seca, acho que está com 16% do volume, ela que abastece a água numa cascata de reservatórios. Então, se não fosse o volume armazenado em Furnas, nós não teríamos energia mais, porque não teria de onde gerar. Então, ela é muito importante para a otimização do sistema na produção de energia. E precisamos construir novamente reservatórios de regularização, porque senão nós vamos sofrer sempre, quando tiver seca, falta de energia. Como que é o funcionamento desses reservatórios? Ele acumula água, então ele consegue manter uma vazão, né? Ele consegue turbinar uma vazão, e essa vazão que ele despeja no rio vai ser turbinado pelas demais usinas que não teriam reservatório. No caso, se a vazão de base que entra diminui, você vai consumindo o volume do reservatório. É o que acontece hoje com Cantareira. O ano passado, no dia, acho que 14 de julho, 7 de julho, a entrada no sistema foi de 2,24 metros cúbicos por segundo, 4 vieram para a bacia PCJ e 19,8 para o Tietê. Então, essa diferença foi retirada do reservatório. Então, se você não tem um reservatório para regularização de vazões, você fatalmente vai ter falta de água para abastecimento e falta de energia hidrelétrica, que ainda, nossa matriz ainda, mais de 70% ainda é hidroeletricidade. Sem hidroeletricidade, a gente entra no colapso. A energia que vem substituindo é a termoelétrica, que é a mais cara, então aumenta o custo, então isso vai impactar a economia, a população também, né? Porque a indústria, se você afeta a indústria, pode aumentar desemprego, aí tem problema social, problema ambiental, porque você não tem regularização das vazões também, e uma série de outros problemas. Então, diante de tudo isso, a gente pode falar que era totalmente previsível que a gente ia chegar nessa situação? Não previsível, mas a gente deveria considerar a possibilidade, né? Quer dizer, é uma questão de probabilidades, né? Pode vir um ano chuvoso, pode vir... Geração de energia elétrica é que nem safra. Tem época tem ano que a safra estoura, né? Você produz muito porque as condições climáticas foram favoráveis. Tem ano que a safra é fraca. Então a energia hidroelétrica é mais ou menos assim. Tem anos em que ela tem uma disponibilidade muito grande, anos seguidos, e depois tem anos que vêm mais fracos. Como ele falou, em 52 foi uma das maiores secas do nosso histórico. Nós temos vazões registradas nas usinas hidroelétricas desde 1931. De janeiro de 31. Então são 80 anos que nós temos registrados. Anos mais secos do que esse ou do que o ano passado, a gente encontra no histórico. E um ano seco, sozinho, isolado, ele não seria suficiente para provocar dificuldades com a energia elétrica. Porque o sistema é projetado para aguentar a demanda de energia mesmo nas piores situações hidrológicas já ocorridas no passado. A pior delas ocorreu de 52 a 56. Foram 4 anos de vazões e de chuvas abaixo da média. Por isso que eu digo que 2 anos só, ou 1 ano só, abaixo da média, não era para justificar a situação em que nós estamos se o sistema tivesse sido planejado corretamente, para aguentar a pior seca do histórico. Mas também o sistema tem que levar em conta a população, o aumento da população. Então, conforme a população aumenta, conforme o consumo aumenta, você tem que construir mais usinas para poder assegurar que naquele período crítico de 52 e 56, com aquelas vazões bem fracas, você ainda conseguiria
atender a demanda. Então o sistema, o planejamento, a empresa de planejamento energético, a IPE, ela faz estudos nesse sentido, de verificar quais são as próximas usinas que devem ser construídas. No horizonte de 10 anos, elas fazem o plano decenal de operação. Então eles calculam quantas usinas são necessárias, não só hidráulicas, térmicas também, eólicas, para que, na previsão do crescimento do mercado nos próximos 10 anos, a gente tenha condições de atender, mesmo que venham as piores hidrologias do passado. E é por isso que eu digo que essa situação, e a de 2008, que eu falei que também quase entramos num racionamento, indicam que o sistema não está projetado adequadamente. E pegando o gancho no que ele falou, uma das razões são os modelos que o setor elétrico utiliza para calcular esse risco, para calcular quantas usinas eles têm que expandir para atender o mercado futuro. Esses modelos, eu acredito que é a minha especialidade no Unicamp, eles estão equivocados, são modelos essa seria até uma das minhas perguntas, que no site do jornal O Globo existem lá dados, diz, segundo a matéria no site, que o governo usa dados defasados para estimar a quantidade de água utilizada em hidrelétricas. Isso é verdade? Acho que os dois podem responder junto. Olha, é verdade. Os dados são defasados, era necessário continuar permanentemente calculando o assoreamento que existe nos reservatórios, que vão alterando os parâmetros desses modelos. Mas, além desse problema, existe um viés no modelo que está em vigor. É um modelo muito complicado para explicar aqui em poucas palavras, mas o modelo que está em vigor é um modelo que tem um viés de otimismo. Ele sempre enxerga o futuro um pouco mais azul, cor-de-rosa, então, um pouco melhor do que o verdadeiro futuro. Existe uma superavaliação da capacidade. A minha avaliação sobre os modelos do setor elétrico é que eles subestimam as dificuldades futuras e imaginam sempre que podem utilizar mais do que deveriam usar a água que existe nos reservatórios, levando o sistema periodicamente para esse depressionamento exagerado. É bem isso, Zufo? Tem essa defasagem dos dados? Tem. Até mesmo para a curva de... na verdade, quando você calcula o risco do sistema, você usa justamente o período de 53, que foi o pior período de chuva do Brasil, pelo menos no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste brasileiro. E agora, com as chuvas do ano passado em torno de 30% a 35% da média, e esse ano em torno de 70% da média abaixo, provavelmente ele vai ter que ser substituído por essa nova situação. E aí sim, quando entrar esses dados mais atualizados, nós vamos estar numa defasagem de energia, né, muito grande. E aí tem que correr atrás do prejuízo. Secundino, o senhor comparou muito essa situação de hoje com 2008. Mas e com o início do século 2001, que a gente também teve problema energético? Existe alguma relação, alguma semelhança? Sim, o modelo que estava em vigor em 2001 é o mesmo modelo que está em vigor hoje. Eles vêm fazendo alguns... Eles precisariam ter alterado, então, nessa década, nesse período? Deveriam, na verdade, o Operador Nacional do Sistema Elétrico deveria fazer, na minha opinião, uma concorrência internacional, não uma concorrência no país, uma concorrência internacional, para modelos que pudessem ser estudados, comparados, analisados para se escolher o modelo mais adequado, o modelo para o sistema brasileiro. O sistema brasileiro é único no mundo, no certo sentido, porque ele tem uma porcentagem de geração hidráulica muito acentuada, né, 70%, e ele é isolado. Ele não tem intercâmbios significativos com países vizinhos. Você tem países no mundo que têm até mais do que 70% de geração hidráulica. Por exemplo, a Noruega é 100% hidráulica. A Quebec, no Canadá, deve ser 98% hidráulica. Entretanto, nesses dois países, nunca tem racionamento. Por quê? Porque eles são interligados com sistemas de base termoelétrica. Então, quando não chove, falta água, eles importam a energia desses países vizinhos. E quando tem bastante água, eles vendem energia para esses países vizinhos. De maneira que eles não têm a situação que nós temos, que é de não ter alternativa, ter que cortar
o consumo mesmo para poder reequilibrar o sistema. Eles têm uma outra alternativa? Eles têm alternativa porque eles não são isolados. Então, uma solução para o sistema brasileiro seria procurar interligá-lo com os países vizinhos, sobretudo os que têm bastante geração termoelétrica. Porque aí, nesse caso, a gente ficaria garantido. Nós poderíamos passar uma situação de preços mais altos, porque estamos importando, mas não passaríamos a necessidade de fazer racionamentos, como vamos ter que fazer. Né? E o senhor disse que em determinados períodos a produção de energia é maior. O Brasil consegue reservar essa produção maior ou ela é desperdiçada? Pra você ter uma ideia, em 2001 nós cortamos 20% do consumo para poder reequilibrar. Em 2002 nós jogamos fora 20% da energia hidroelétrica porque choveu muito, sobrou e não tem onde guardar. Então a gente oscila entre esses dois extremos que são ineficientes. O desperdício da energia vertida, turbinável, que significa que ela foi vertida, mas ela poderia gerar energia, não gerou porque não tinha mercado. Então essas situações de bastante abundância resultam num desperdício através desse vertimento. E nas situações de escassez a gente não tem alternativa, tem que fazer racionamento. Faltou reservatório. Se tivesse reservatório, parte dessa água que foi jogada e desperdiçada poderia ter sido armazenada. É isso que ele diz. Nos últimos anos, por questões ambientais, o setor elétrico não tem expandido a sua geração hidroelétrica com usinas, com reservatórios de regularização. Ele tem, por questões ambientais, tem construído, por exemplo, Belo Monte. Tem que ser uma usina a fio d'água. Significa que o reservatório dela é o mínimo necessário para criar uma queda e ela não vai fazer a regularização das vazões. Então, quando tem vazão, ela gera bastante, quando não tem vazão, ela não gera nada. Então, essa é a situação. Nos últimos 10, 15 anos, a expansão do sistema hidroelétrico foi baseada em usinas fio d'água, que são usinas que acrescentam geração, mas não acrescentam, vamos dizer assim, regulação. A gente volta já já falando desse assunto. O ponto de vista de hoje está falando sobre a crise energética. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a crise energética. Um ponto que a gente pode discutir é sobre a utilização de outros meios de geração de energia. Acho que o Zufo tem um apontamento também a fazer sobre esse tema. O uso de termoelétricas, de energia eólica no país, a gente está atrasado? A minha opinião pessoal é que não. No caso da eólica, não estamos atrasados. Por quê? Porque a eólica ainda não é uma fonte tão barata como a hidroeletricidade. E a tecnologia das eólicas ainda está evoluindo bastante. Então eu acho, estrategicamente para o país, melhor esperar essa tecnologia evoluir, alcançar uma eficiência maior, um custo mais baixo, para a gente então aí aproveitar melhor essa energia eólica. No momento, o Brasil ainda tem um potencial hidroelétrico muito grande para aproveitar. As pessoas às vezes ficam com medo da hidroeletricidade por causa desse problema. Ah, não está chovendo, então vamos ter um racionamento. Então ela não parece ser uma energia não confiável. Mas tudo depende do planejamento, porque, por exemplo, uma usina hidroelétrica, por exemplo, Furnas, que ele citou, é uma usina que tem 1.300 megawatts instalados. Mas, pela hidrologia que as vazões chegam em Furnas, nesses 80 anos passados que a gente registrou, ela só consegue processar, em média, a vazão de 900 metros cúbicos por segundo, que é a vazão média do histórico dela. Então isso significa que, embora a usina tenha 1.300 megawatts instalados, você só pode contar com esses 900, que é essa energia firme que ela pode proporcionar. Se você planejar o sistema, quando cresce o mercado, você aumentar essa garantia física, as usinas hidrelétricas são tão seguras como qualquer outra usina. O problema é que o setor elétrico brasileiro, quando ele toma a decisão de quanto ele tem que gerar de hidráulica e quanto ele tem que gerar de térmica, ele está com um viés de gastar mais da hidráulica e menos da térmica sempre. Com isso, a tendência do sistema ir esvaziando. Então, é uma questão do modelo. Se eles usarem o modelo correto, o modelo que não tem o viés de alta, um viés de que vai chover mais, viés de que o futuro vai ser mais cor-de-rosa,
a gente pode, com as usinas hidrelétricas e com os 200 mil megawatts que nós temos ainda de potencial hidrelétrico, a gente pode continuar expandindo o sistema com uma energia que nós conhecemos, que nós sabemos construir as barragens. O Brasil é um dos países mais desenvolvidos na área de construção civil, barragens. Nós temos aqui as empresas que constroem as turbinas, as multinacionais têm filiais no Brasil, de maneira que a tecnologia da hidrelétrica é uma tecnologia que o Brasil até exporta, está fazendo hidrelétricas na África, está fazendo hidrelétricas em outros países do mundo. Então, eu acho que a eólica a gente deve investir na eólica, na solar, em todas as fontes, para acompanhar a tecnologia dessas fontes. Mas o grosso da nossa energia ainda tem que ser proporcionada pelaquela energia que a gente domina, que é a energia hidrelétrica, mas com competência. Usando a energia hidrelétrica com competência, você não vai ter racionamentos de 10 em 10 anos, como nós estamos agora sofrendo. É isso, Zufo. Isso a hidrelétrica também é a mais limpa. Mas no Brasil, o período que mais venta é no nosso inverno, que é seco. Então ela seria uma complementaridade à energia que, quando você tem uma redução das precipitações e das vazões, você poderia colocar essa energia, por enquanto ainda é mais cara, também no sistema. E também nós temos, no período seco, que é o nosso de estiagem, também tem a colheita da cana, né, para a produção de álcool, que sobra muito bagaço, e hoje ele pode ser usado na termoelétrica também por bagaço de cana. Agora está vindo uma tecnologia nova da segunda geração, né, do etanol, que seria através da celulose. Você degrada essa celulose, transforma em açúcar, quebra, né, a cadeia da celulose em açúcar. Então você pode dobrar a produção de álcool e de açúcar com a mesma produção atual da cana-de-açúcar, com essa nova tecnologia que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. Ou seja, alternativas existem, falta é pôr em prática e a legislação ir de acordo com o que acompanha o desenvolvimento tecnológico. É bem isso? Eu acho que sim. O ministro de Minas e Energia, ele chegou a sugerir que a indústria e o comércio, principalmente os shoppings, grandes indústrias, utilizem geradores para desafogar um pouco o sistema elétrico. Como que o senhor vê isso? Quando os reservatórios, metade das usinas hidrelétricas nossas são fio d'água. Significa que os reservatórios delas não podem aumentar ou diminuir, ficam fixos naquele mesmo nível. Isso significa que as usinas só podem gerar a vazão, só podem turbinar a vazão que chega nelas. A outra metade das nossas usinas tem reservatórios. Quando os reservatórios estão cheios e a queda da usina é máxima, queda é a diferença entre a altura do reservatório e a altura com que a água volta ao rio depois de passar pela casa de máquinas. Quanto mais alta essa queda, maior a potência que a usina proporciona. A potência é proporcional a essa queda. Então, quando os reservatórios estão todos cheios, nós temos uma grande potência no sistema. Mas hoje, todos os nossos reservatórios estão lá embaixo. 20% só de armazenamento. O que significa o quê? Que as nossas usinas com reservatórios de regularização estão com uma potência muito baixa. Mas e o caso E aí acontece esse problema. Na hora da máxima carga do sistema, que é por volta da tarde, essa potência não está sendo suficiente para assegurar o atendimento da carga. Então os shoppings já estão fazendo isso. Mesmo porque eles já estão fazendo. O ministro sugeriu aumentar essa atividade. Porque eles já estão gerando com geração própria na hora dessa carga máxima, por questão econômica, porque na hora dessa carga máxima o custo da energia é maior. Então eles já estão fazendo isso. E a sugestão do ministro é de que isso seja expandido para todo o sistema, para ajudar o sistema nessa hora em que, por depressionamento desses reservatórios, a nossa capacidade de geração ficou reduzida. Pegando o gancho no que o professor Secundino falou, a potência ela é proporcional à altura, mas também à vazão. Então, quando cai a altura da água, você tem que aumentar a vazão para produzir a mesma energia. Então, quando eles estão mais vazios, mais esvaziados, é que você precisa turbinar mais. Isso acelera o esvaziamento. É perverso, né? A coisa é perversa nesse sentido, de que hoje, nossas usinas que estão com o reservatório bem baixo, nós estamos gastando mais água do que teríamos que gastar se eles estivessem cheios para produzir a mesma energia elétrica. Isso influencia no abastecimento? O funcionamento de uma usina?
No abastecimento urbano, por exemplo, de São Paulo? Disso, de água. Não no abastecimento energético, no abastecimento de água. O funcionamento de uma usina, ela controlar a vazão da água e tudo mais, isso tem alguma influência ou não? Então, nossas grandes cidades estão em regiões de nascentes, né? Então você não tem reservatórios para geração de eletricidade nessas regiões, só de pequena carga. As grandes usinas hidrelétricas já estão no meio dos rios, no ponto mais baixo da bacia, onde a vazão é maior. Então não chega a Para influenciar. você ter uma ideia, o consumo de água em São Paulo, o consumo de água, a maior metrópole da América Latina, é de cerca de 60 metros cúbicos por segundo. Só em Itaipu, a vazão média é 10 mil metros cúbicos por segundo. Então, se nós estivéssemos perto de Itaipu, não teríamos problema nenhum de água. Quem tem 10 mil metros cúbicos por segundo no Rio, eu posso tirar 60 metros cúbicos, que não vai fazer diferença nenhuma. Acontece que São Paulo está na cabeceira dos rios, do Rio Tietê, dos rios que saem aqui bem perto do litoral, né, na Serra do Mar, e correm para o interior. Tanto no estado de São Paulo como no estado do Paraná, os rios correm para o interior. E com isso, então, as grandes vazões estão lá dentro do interior. Lá perto de Ilha Solteira, você vai ter 5 mil metros cúbicos por segundo. Em Itaipu, você tem 10 mil metros cúbicos por segundo. Mas aqui na cabeceira do Rio Tietê, as vazões são bem menores. São vazões da ordem de 30, 50, 60 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a situação crítica, que nós pegamos água para a metrópole numa região onde os rios ainda estão muito pouco, estão no comecinho deles. Eles vão ficar grossos e volumosos mais lá para cá. É isso, Zufo. E Três Irmãos e Ilha Solteira estão sem reservatório, não tem mais. Tá. Esse é um grande erro operativo do ONS, que ele guarda água nas usinas, nos reservatórios de cabeceira, no começo do rio, por exemplo, a usina de Furnas, em Emborcação, no Paranaíba, são os grandes reservatórios de cabeceira. E ele sacrifica os reservatórios de baixo. Por exemplo, Ilha Solteira está vazia, Três Irmãos está vazia. E com isso nós perdemos a hidrovia Tietê-Paraná, por um erro de operação do ONS. Porque ele, gastando a água que está nessas usinas mais a jusante, ele perde eficiência mais do que se ele deplecionasse os reservatórios de montante. E tem outras consequências também, Zufo, além dessas que o professor está falando? Sim, na hidrovia você teve demissão, né, de mais de 700 pessoas numa região que depende muito desse trabalho. Então você cria um problema social. E a crise de energia, de água, vai causar também demissão em outras áreas. Então é um setor extremamente sensível, que você mexe na água, que é um insumo básico para a indústria, qualquer atividade humana, e a energia, que você tira a energia barata, que é a hidroeletricidade, e coloca a térmica, que é mais cara. Então você encarece, você impacta justamente o setor econômico. E isso vai encarecer produto, vai diminuir a economia, né? vai frear a economia e pode causar também demissão. Tá, já. A gente volta já falando disso. O ponto de vista de hoje fala sobre a crise energética. Até daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando da crise energética. A gente vinha discutindo aqui no intervalo sobre um caso que até gerou um pouco de riso, que o governador do Amazonas, o José Melo do PROS, ele sugeriu uma transposição das águas do rio Amazonas para o Sudeste para resolver tanto o abastecimento de água quanto a crise energética. Zufo, como é que você vê isso? Bom, eu acho que do ponto de vista tecnológico até seria possível, mas a um custo inviável, né? Porque você teria que construir canais. Se a transposição de São Francisco já causa toda aquela polêmica, imagine vindo do Amazonas, tem uma cota bem mais baixa do que a nossa. Nós estamos aqui em Campinas em torno de 600, 650 metros. São Paulo, 700, 750 metros. E lá no Amazonas, em torno de 80, 100 metros. Então você teria que fazer um bombeamento para trazer toda essa água cruzando o país inteiro, né, construindo canais, subindo vales. Atravessando estados. E outra, nem mesmo os municípios ribeirinhos do Amazonas utilizam a água do rio Amazonas para abastecimento, porque ela tem muita alga. E no processo de tratamento, quando você vai clorar, ela reage com a alga dando odor e sabor na água, então você não consegue beber. Então as cidades ribeirinhas do Amazonas têm que fazer poço
e tirar a água do lençol freático, porque essa já vem filtrada e não vem com água, aí não tem problema. Então o abastecimento é feito com água subterrânea. Não resolveria nosso problema. Seria somente uma ideia um pouco maluca. Não, acho que é só para ganhar os holofotes. Uma outra saída também que a gente discutiu um pouco aqui no intervalo foi sobre a descentralização do sistema elétrico. A gente chegou até a citar caso de mini usinas, alguma coisa. Não só do Como setor seria elétrico, isso? mas também do próprio setor de abastecimento. Hoje você tem a Sabesp, por exemplo, uma empresa estatal responsável por uma grande parte do abastecimento de água em São Paulo. Você poderia ter várias empresas pequenas, municipais. A Califórnia, que é uma região que tem muita dificuldade com água, ela tem tido muito sucesso graças a essa descentralização de decisões e ao fato de que é um país rico que pode investir o necessário. Veja, na verdade, o nosso problema, tanto de abastecimento de água como de energia, são falta de planejamento adequado. Porque se você tivesse que assegurar uma vazão maior, porque o consumo de São Paulo está aumentando, basta você aumentar a capacidade de reservação. Todo mundo na área de hidrologia sabe que existe com um reservatório infinito, você consegue fazer com que a vazão que oscila durante o ano fique retificada totalmente. Com um reservatório não infinito, um reservatório finito, você não consegue alcançar essa média, mas você consegue alcançar uma vazão firme suficiente para suas necessidades. Então, na verdade, o problema é falta de planejamento, tanto na área de abastecimento de água como na área de Eu queria que o Zufo falasse um pouco, porque quando a gente tratou sobre a crise hídrica, a gente falou um pouco sobre o funcionamento das agências reguladoras, da Sabesp, por exemplo. Seria uma alternativa? Seria viável isso? Então, em gerenciamento de recursos hídricos, quando você vê exemplos no mundo inteiro, onde o gerenciamento ele deu certo, o sistema é descentralizado e participativo. Aqui começou a crise o ano passado, foi centralizado, os comitês foram engessados, eles não poderiam fazer mais nada, e eles que deveriam estar fazendo essa gestão. Centralizou num grupo que foi criado para isso, que é o tal de GETAG, onde você tinha 4 representantes do Estado e 1 da Federação, que seria um representante da ANA, e depois os 4 departamentos do Estado. Ou seja, você centralizou. E essa é a receita para o desastre, é centralização. Existe uma política do Estado para fazer com que as companhias ou os serviços de saneamentos municipais passem para a Sabesp. Você tem órgãos de regulação, no caso do DAE e no caso da CETESB, que é ambiental, ela exige desses serviços autônomos de água muitas obras de saneamento que ela não exige para a Sabesp. Então, de certa forma, você tem uma pressão política em cima para incentivar a transferência desses serviços autônomos para a companhia do Estado. E isso é um pouco injusto, porque você tem o órgão gestor, ele está vinculado à mesma secretaria que a Sabesp. Então fica uma relação um pouco duvidosa, que nem aquela história da esposa de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E nesse sistema você cria dúvidas, né, de como que está sendo levado esse gerenciamento. E a receita para o fracasso é a centralização. Nós estamos indo na contramão e assim em avenida de mão dupla em direção ao caos. E também a gente tem características diferentes de regiões do país, tanto de população quanto para a geração de energia e também para o consumo de água, né, Secundino? Olha, é interessante que o Brasil tem uma geografia muito interessante. O Planalto Central é onde nascem os rios. Tanto os rios da Bacia do Paraná, como os rios da Bacia do Norte, Tocantins e Araguaia, como a Bacia do Nordeste. E não é por outra razão que quando nós temos falta de água na região Sudeste, também temos falta de água na região Nordeste, porque o Rio São Francisco nasce aqui, né, em Minas Gerais, né, na Serra da Canastra. Então, na verdade, vamos dizer assim, não há muita diversidade hidrológica entre as principais bacias brasileiras. As bacias do Norte, a bacia do Nordeste e a principal bacia aqui da região Sudeste, que é a bacia do Paraná. A região Sul é a única região que tem uma hidrologia diferenciada. Ela não tem um padrão bem definido de quando que é o período seco e quando que é o período chuvoso. Tanto que no rio Iguaçu, por exemplo, no rio que corta o estado do Paraná, a maior vazão ocorreu no mesmo mês que ocorreu a menor vazão do histórico. Então é totalmente... Ou seja, ela é realmente totalmente imprevisível.
Já as bacias do Nordeste, do Sudeste e do Norte são todas em fase e bem marcantes a sua sazonalidade. Isso também mostra que a interligação elétrica que foi feita no Brasil não trouxe muitas vantagens do ponto de vista dessa diversidade hidrológica, porque ela não é muito acentuada. Zufo, uma outra pergunta é sobre um possível racionamento. A gente tem aí ar-condicionado que para de funcionar, ventilador que para de funcionar, consumo de água, ele pode aumentar e o que isso pode significar para o sistema? Se o consumo de água pode aumentar? Não, na situação que nós estamos, não. Porque não tem como. Aceleraria o consumo da última reserva que nós temos. Nós já estamos na segunda cota do volume morto, teríamos uma terceira, que é menos da metade da segunda cota, que duraria mais um mês. E sem isso, nós não teríamos mais um reservatório para você tirar, não teria mais aquele cheque especial. Estourou o teu limite e não tem mais de onde tirar, você não tem mais como garantir o seu abastecimento. Então, o que nós podemos fazer hoje? Não tem solução de curto prazo. A única maneira de tentar diminuir o período que a gente vai ficar com racionamento é economizando água, você dá uma sobrevida no sistema. Mas nós temos assim perdas na rede da Sabesp, chega a ser mais praticamente 20 metros cúbicos por segundo, praticamente o cantareira é jogado no sistema para ser perdido na distribuição. Então se cortar a energia, estiver passando calor, não pode tomar banho, exageradamente. Pois é, as duas crises simultaneamente acontecendo realmente vai ser muito difícil para o país. Né? A gente já está encerrando, Secundino, tem algum ponto que você quer observar, alguma coisa que quer deixar para falar? Acho que já falamos. Já abordamos tudo? Zufo? Acho que uma grande oportunidade é para a gente rever todo esse sistema, né? A nossa legislação, no caso de gerenciamento de recursos hídricos, é uma das mais avançadas do mundo, mas quando a gente vê que a hora que a gente mais precisou dela, do comitê trabalhando, ele ficou completamente desarticulado, foi esvaziado politicamente. Então nós temos que aprender com essa crise de que não pode, a política ela não pode intervir em todas as áreas. Então tem áreas que são sensíveis à manipulação dessa informação, que em caso de crise você precisa de transparência, todos os atores envolvidos eles precisam saber da informação real, verdadeira e não camuflada ou escondida, porque isso só leva ao caos. Nesse caso de crise hídrica e energética, teria que trabalhar junto? ANA, ANEEL, todo mundo teria que trabalhar junto? Então, todos os atores deveriam trabalhar juntos, né? Então, você tem atores, no caso, da produção de energia elétrica e também que são usuários de água, são um dos usuários da água, então também tem que participar em todos eles. Só que a água é prioridade para uso humano, né, em caso de escassez. Os demais ficam suspensos. Então, todos temos que participar agora dessa discussão, mas tem que ser pelo caminho natural, que deveria ser o comitê de bacias mais atuantes e sem essa centralização e essa ingerência política que só leva ao desastre. Então tá, Jair. Muito obrigado, Zufo, muito obrigado, Secundino. Esse foi o ponto de vista que debateu sobre a crise energética e a gente também falou da crise hídrica e da relação entre as duas. A gente volta no próximo programa.